Estratégia de proteção da carteira. Qual é o seu entendimento disso? Quanto você quer proteger da sua carteira? Do que você quer proteger? Quais são os instrumentos que você utiliza? Fica aqui que eu vou te mostrar. Vou te dar de mão beijada. Vem! Qual é a sua estratégia? Conhece esses instrumentos que eu falei? O quanto você quer proteger da sua carteira vai depender do que você vai deixar de ganhar. Por quê? Os instrumentos normalmente têm uma correlação. Então, se eu estou pendurado em alguma ação que ela pode cair muito, eu não caio com esse meu instrumento. Mas se subir muito, esse meu instrumento ele pode derrubar um pouco. Então, você precisa estar consciente que você não vai conseguir subir, ganhar na velocidade de um retorno, ou até mesmo, se cair, você vai cair bem menos. Esta é a vantagem. Então, a rede de proteção que todo mundo fala justamente é você colocar isso num instrumento para poder se proteger. E aí você precisa saber quais são os instrumentos que eu tenho para isso, quais os ativos que eu tenho na carteira que eu quero proteger, do que eu quero proteger. Quero proteger da inflação, quero proteger uma dívida que eu tenho, quero proteger de um objetivo que eu tenho futuro, vou viajar para o exterior. Você tem que estar dolarizado, porque se o dólar subir ou cair, você vai com ele. Quero proteger da oscilação da bolsa. Então, para poder fazer isso, você precisa entender de alguns índices estão no mercado, então, da inflação. IPCA até agosto deu 0,6994. Dos últimos 12 meses está dando 2,43. Mas se nós olharmos para frente, o mercado já está prefixando mais de 3. Agora, se eu tiver alguma coisa atrelada ao IGPM, o IGPM está bombando. Você vê, até setembro, acumulado do ano, 14,39. E nos últimos 12 meses, está com 17,93. Eu tenho que ficar olhando esse histórico e a projeção para frente. Se nós olharmos aí o percentual no ano acumulado, a bolsa ainda está apanhando. Menos 18,70. Small caps, que são lá aquelas empresas com ações com baixa liquidez, mas com alto potencial de valorização, está menos 18,10. Tem o IFIX, que é a média de comercialização dos fundos imobiliários, também está apanhando, menos, mas está apanhando, menos 18,59. Setor financeiro, que todo mundo fala que está muito descontado, e realmente está, mas precisa ver que eles ainda vão sofrer bastante na sua recuperação. Então, se fosse para colocar na sua carteira, não é uma recomendação, mas seria de longo prazo, porque o mercado ainda, para mim, ele está conturbento. Menos 19,10 para você ter uma olhada, comparando ao índice como um todo. A indústria se recuperando um pouquinho melhor, porque a economia está começando a girar, então está com menos 8. Setor de energia que paga bons dividendos está com menos 15,14, menos 15,40. E quem se recuperou é o que todo mundo está vendo, é o ligado a materiais básicos, que são aí Suzano, Braskem, Duratex, Gerdau Metais, Gerdau Metalúrgica, Siderúrgica Nacional, Vale, Bradespar. Então, esses são empresas que estão se despontando aí um pouquinho nessa volta dessa economia um pouco mais rápido. Eu tenho que olhar para o ouro e para o dólar. Então, se eu olhar para o ouro, vou colocar esse gráfico para que vocês olharem aí, ele numa variação de um ano, deu 23,53, contra um dólar de 39,16. Por que eu coloquei no ano? Em um ano a variação. Porque é importante vocês olharem que ele tem problema assim, com pandemia, sem pandemia, mas sempre é bom ter alguma coisinha, porque você está suscetível à parte política e pode trazer alguns transtornos aí para você. Quais são os tipos de instrumentos? Então, você pode e precisa um pouquinho mais de conhecimento, esses dois que eu vou falar agora, então eu aconselho que sempre procure aí um assessor, um planejador financeiro para que possa estar te auxiliando.
Você pode comprar uma opção de venda. Simplesmente falando assim, é assim. Eu tenho uma ação que eu acho que ela pode cair. Então, eu tenho ela por 20 e se ela cair para 19, eu travo o preço 19. Se ela continuar caindo 19, 18, 17, eu vou ganhar aquele 19. Esta perda aqui ficou para o cara do outro lado que está comprando. Então sempre a balança sempre tem os dois lados. Eu posso fazer a mesma coisa, só que com um contrato de day futuro. Por quê? O cara do outro lado ele também tá apostando. Eu aposto na queda, o cara aposta na alta. Então tem as suas... vamos lá. Qual é a parte ruim de você fazer um contrato futuro? Ele necessita de garantia. Você precisa ter o ativo disso. Ou você precisa ter o dinheiro, ou você precisa ter ação para poder fazer isso. As ações que você está investindo, ela pode ter determinadas exposições em alguns ramos do mercado externo. Então, se você tem, por exemplo, 10 ações e 5 estão ligadas no mercado externo, você naturalmente já tem uma certa proteção da sua carteira como um todo. Então, se você tem na sua carteira, não é uma recomendação, porque eu só estou comentando aqui aquelas que têm uma exposição um pouco maior. Suzano tem, se você tiver comprado aí um Google, Disney, Facebook, são ações que são dolarizadas, né? Isso vai ajudar a amortecer aí o seu colchão das ações internas. Você pode ter um pouquinho de setor elétrico na sua carteira, que elas não são tão voláteis e pagam bons dividendos, isso acaba ajudando. Qual é o outro instrumento? O próprio fundo de dólar. Ele tem uma correlação negativa. Muito mais fácil. Tem liquidez, tem um gestor profissional por trás, mas tem taxa de administração. Mas é mais simples, mais rápido, mais tranquilo de você estar fazendo comprar um fundo de dólar. Ah, não, mas eu quero o ouro também. Ouro tem algumas alternativas. Você pode ter ouro físico, você pode comprar isso até via internet, se você não sabe, lá na Ouro Minas lá, ou na reserva de metais. Eu não gosto disso, por quê? Existe uma desvalorização. Você compra aí por 2.000, na hora de você revender, porque eles garantem a recompra, né? Na hora que você colocar isso de novo, eles vão te pagar 1.600. Então, você perde dinheiro. Então, a sua proteção vai para a cucuia. E sem dizer o risco de armazenamento que você tem, né? Você tem as opções também. Você pode comprar na bolsa, né? Que são contratos de compra e venda que tem. Mas você tem taxa de custódia mensal que você paga. Você tem o risco da especulação. E você pode comprar isso através de 3 tickers lá. OZ1, OZ2 e OZ3. Um é de 250 gramas, lotes, né? Outros é de 10 gramas. E o outro é de 0,225. Mas é caro, é mais complicado, você precisa ver o tamanho efetivamente que você precisa comprar para estar protegendo. O mais simples também é fundo de ouro, como se fosse o fundo lá de dólar, né? E o fundo de ouro, como o ouro ele é cotado em dólar, então você já tem uma exposição do dólar. Mas você pode escolher fundo de ouro se só quer ficar exposto no ouro, ou no dólar e no ouro. Então você tem essas duas opções. E aí você tem que sempre questionar o assessor ou quem está te recomendando esse tipo de coisa. E o que ele tem? Possui a taxa de administração e o gestor também por trás. Então isso é mais fácil, rápido e mais simples. Falha nossa, ó. Tem os BDRs, né? Os BDRs são os Brazilians Depositary Receipt, que são empresas que têm ações lá fora que são comercializadas aqui dentro através de um certificado. Isso a CVM agora melhorou, dando uma abrangência maior para que alguns investidores que não tinham o perfil pudessem efetivamente estar investindo. Os próprios fundos imobiliários, como eu comentei, tem fundo imobiliário que está atrelado à correção IPCA, quer melhorar, quer proteger da inflação. Os fundos imobiliários diretamente, lógico, guardando a sua proporcionalidade do risco de vacância, então, mas estão ligadas ao IPCA, à correção contratual.
Tem contratos também de aluguéis que estão ligados ao IGP, ao IGPM, que eu falei para vocês, que os últimos 12 meses está R$17,93. Então pode ser uma alternativa fenomenal para isso, né? Bom, você também pode, com um risco de crédito, vamos dizer assim, comprando zero, né? Comprando do Tesouro Direto, que é o IPCA+, ele tem liquidez porque o governo ele compra, ele garante a recompra disso a qualquer momento, mas você está suscetível à volatilidade que você tem. Então o IPCA+ é a inflação mais um prêmio que ele vai te pagar para o período que você vai querer proteger naquele período de carteira. Outras, debêntures. Tem debêntures atrelada à inflação. Só que o problema é que não tem liquidez, né? Então possivelmente você tem que carregar até o final. Mas, se tiver um percentual muito bom, você pode tentar vender ele no secundário. Repassar essa debênture para alguém do secundário. Seu assessor de investimento, seu planejador financeiro, ele pode te dar detalhes sobre isso. Mas tem a opção. Você pode comprar também via ETF, né? São Exchange Trade Funding. São os fundos que são representados nos INs. Então você tem opções também através desse instrumento estar se protegendo parte. Qual que é o que você tem que efetivamente entender? Você tem que saber com o que você tem que se preocupar. Você precisa entender qual é o instrumento que você vai estar ligado nele e qual é o tamanho desse instrumento que você vai estar protegendo o que da sua carteira. Então, se você tem 10 ações, dessas 10 ações, 5 estão atreladas ao comércio externo, então você só precisa ver o peso dessas 5 contra o peso das outras 5 para ver se você está equilibrado e qual o tamanho da sua exposição. Isso vai ajudar bastante. Então, o que eu quero proteger? Quero proteger do quê? O que eu falei, da inflação, de alguma dívida que eu tenho. Então, isso tem que estar atrelado sempre com o seu objetivo. Você precisa saber escolher, então, esses instrumentos vão te dar subsídio para você proteger e fazer um hedge aí da sua carteira. Você tem que buscar liquidez, tem que ficar atento. Quando você fizer esse instrumento, você precisa saber qual é a liquidez dele. Então, se eu faço um contrato futuro, que ele vale por 30 dias, então, de repente, eu estou amarrado por 30 dias. Então, tem algumas coisas, eu compro um fundo, o fundo pode ser resgate em 3 dias, em 5 dias, tem fundos aí que tem D+1, que é resgate no dia seguinte. Isso você tem que estar ligado para você saber que se tiver algum surto, você virar a mão. Procure sempre corretoras que te dão suporte, grandes, bancos de primeira linha, planejador financeiro, especialista em investimento, para que ele possa te dar esse subsídio. Porque com essa informação que eu te dei, você pode estar questionando o cara. Isso vai te ajudar. Mas por quê? Quero um tanto, quero proteger tudo, quero proteger parte. Então, isso lhe ajuda. O grande problema é que as pessoas estão agora olhando sempre o rendimento em reais. Ah, eu ganhei só R$10. Mas tem que olhar em percentual sempre. Quando tem um susto, essa pessoa sai e não dorme mais. Você precisa dormir tranquilo. Então, para você dormir tranquilo, você precisa saber o quanto você vai proteger ou não. Infelizmente, as pessoas querem sempre o bom, o melhor, sem esforço e ganhar hoje. Não tem almoço grátis, né? Não dá para fazer isso, a não ser que você seja um cara com muita sorte. O medo de investir tira a vontade de ganhar. Mas sem o medo, você não consegue balancear isso. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude aí, ó. Mais CQ Investimento. Forte abraço, tchau!